Oi, galera! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje eu tô aqui com a Gi. Gente, Pode se apresentar para as pessoas. eu sou a Gi Matesco, participo do GOD, faço Perseverança e outros grupos aqui na Sagrada. Tenho 16 anos e é isso. E eu chamei a Gi porque eu vou contextualizar um pouco até pra você. Porque a última pessoa com que eu gravei foi com a Brenda. E a gente conversou sobre outras coisas e aí, no final a gente chegou à conclusão de que a gente tem que gostar da nossa vida. Tipo, a gente tem que gostar da nossa vida como tá hoje, porque a gente pode ter sonhos, planos e tudo mais, só que se você não gosta da sua vida hoje, né, é complicado. E eu tava conversando com ela sobre o que a gente ia falar e tudo mais, aí ela falou, nossa, eu acho legal essa coisa de falar sobre rotina, dia a dia. Eu falei, nossa, tem tudo a ver. Porque eu acho que a gente às vezes tem uma ideia meio errada da vida, de que é como se fosse, o que vai acontecer no futuro? Tipo, quando eu passar no vestibular, quando eu casar, quando eu arranjar um emprego. Só que a sua vida é o que tá acontecendo agora, né? Tipo, o seu dia a dia. Às vezes a gente olha muito no futuro, tipo, nossa, o que eu vou ser lá no futuro? Mas o que você vai ser agora? O que você tá sendo, né? O que você tá sendo? Tipo, olha o jeito que você tá sendo agora, o que você tá pensando no futuro. Então, às vezes a gente se perde também bastante no nosso hoje e isso, obviamente, vai Afetar o futuro. futuro. E como que é esse assunto assim pra você na sua vida? Tipo, essa questão do seu dia a dia, de gostar da sua vida? Eu gosto muito de, tipo, pensar, inclusive eu já fiz um TED Talks lá no Blank no Estudo, só que era sobre construindo a zona de conforto e no desconforto. Então, tipo, a gente aprender a sair da nossa zona de conforto, mas também saber entender. Eu acho que isso entra muito na rotina, de o que faz sentido pra mim na minha rotina, do que eu gosto de fazer, mas o que eu preciso fazer, e mesmo assim eu continuo gostando. Aí, obviamente, todo mundo tem essas coisas assim, odeio fazer isso. Ou eu adoro tal dia da semana porque eu vou ver tal pessoa. E eu acho que isso afeta muito. Eu acho que eu gosto muito de terça, porque terça vem aqui pra Sagrada. No meio da semana. E aí eu fico contando os dias, só que acaba muito rápido terça-feira. Se for depender disso, né? Exatamente. Tipo, às vezes tem isso, às vezes tem um dia na semana específico que você gosta muito. Mas se você for depender só desse dia também, como vai falar de Você vai semana? arrastando, chega na sexta, morta. Exatamente. E como é que é, tipo assim, pra você? Como foi pra você entender isso? Foi uma coisa, tipo, naturalmente você sempre foi assim, sempre, gostou da sua rotina, se adaptou bem? Ou foi uma coisa que, conforme você foi crescendo, você foi entendendo? Eu acho que vai muito da maturidade também, como vai crescendo, você vai vendo a sua responsabilidade, de verdade. Por exemplo, na academia. Tenho que ir na academia tal dia, então fica uma rotina que você vai criando, você tem que, teoricamente, gostar da sua rotina, mas às vezes não gostar das coisas que você faz. Porque se você não gosta da sua rotina, você vai ficar perdido pra vida, né? Você não vai ter uma visão do futuro, eu acho. Eu levo muito nisso, que se você aprende ou você cria esse costume de não gostar do que você está fazendo, falo muito disso no trabalho, você faz arrastado, você faz não gostando do seu dia a dia. Então eu acho que a gente aprende muito a lidar com as coisas. Ou às vezes de olhar do lado positivo, não gosto de fazer, por exemplo, eu odeio datas. E aí, quando eu tenho uma prova, eu falo, não gosto de estudar para a tua prova, mas tem que olhar para um lado positivo, tipo, eu preciso. Isso aqui faz parte do todo, né? É que eu acho que também a gente tem muito disso de, às vezes, querer gostar de tudo, como se, nossa, eu tenho que gostar de todas as matérias na escola, na faculdade, eu tenho que gostar de tudo no meu trabalho. E não necessariamente, tipo, muitas vezes você vai odiar umas coisas e gostar de outras. Sim. Só que uma coisa que minha mãe sempre me falou, que tipo, a parte boa tem que pesar mais que a parte ruim. Que aí se você vê se você tá no lugar certo, se a parte boa tem um peso maior que a parte ruim. É verdade. Às vezes eu vi. Quando a gente combinou que ia fazer o podcast, eu tô lendo um livro que chama A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. E é muito legal, porque, no caso, fugindo um pouco do assunto, mas é uma médica que escreve o livro e ela cuida de cuidados paliativos. E ela vai falando como lidar, porque às vezes a gente não comenta muito. Mas aí depois que a gente combinou de fazer o podcast, o que apareceu lá é rotinas do dia a dia, como lidar. Que legal! Aí eu fui nele, né, com atenção, mas nossa, eu vou pegar. Pegar umas referências. E aí lá falava muito que às vezes o inimigo da vida, uma coisa que você não gosta de fazer, vai ser muito melhor que um amigo. Porque você vai se forçar a ser melhor. Então, às vezes, se você tem um inimigo com uma pessoa, por exemplo,
melhorando no seu futuro. Eu achei isso muito legal essa parte, porque entra na nossa rotina também, de fazer as coisas que a gente não gosta, mas entender que tipo, no futuro vai fazer sentido, vai fazer muito bem pra gente. Exato, eu acho que é muito tipo assim, eu acho que a gente tem momentos de estar plantando as coisas e momentos de estar colhendo. Então tem momentos, por exemplo, se você está na época de escola, de vestibular, se você está estudando, você não sabe onde aquilo vai dar, mas você sabe que vai dar em algum lugar. Só que é um momento de você estar colhendo, você está se esforçando todos os dias para estudar, para passar, para tudo. E aí no futuro você vai colher. Só que uma coisa que eu acho interessante também na vida é que enquanto você está plantando, você está colhendo. Então, tipo assim, é uma coisa simultânea ao mesmo tempo. Nunca para. Exatamente. O processo continua sendo um processo, nunca tem um final. Né? Exatamente. E eu acho que é muito importante também entender o momento que você está vivendo. Tipo, para colocar, eu acho que a importância das coisas que precisam. É verdade. Mas eu acho que a gente vai entendendo da gente também, né? Porque a nossa rotina reflete muito de quem a gente é. Então, igual você falou, precisa ter mais coisa boa, porque a coisa boa reflete o que a gente é. E aí, a gente. Às vezes a coisa boa vai ser horrível. Mas eu acho legal essa parte tipo, de refletir, porque às vezes a gente pode estar só seguindo no modo automático, de levanta essas horas e faz. Vai pra escola, vai trabalhar, não sei o que, você nem percebe o que você tá fazendo na sua vida, né? Sim. Aí chega uma hora que dá algum probleminha, você olha e fala, nossa, nem percebi que aconteceu porque você estava só voando. Tipo no automático, né? E aí quando acontece uma coisinha bem pequena, já às vezes a gente surta, às vezes tipo, você se sente muito exausto, porque estava muito. É como se fosse uma bola de neve, né? Exatamente. Tipo, tá indo tão rápido que você perde um pouco do senso de propósito, eu acho. Porque eu acho que tudo que a gente faz tem algum propósito. E aí, se você perde isso de vista, você só fazendo, você chega no ponto e fala, nossa, por que eu tô fazendo tudo isso? O que tá acontecendo, né? Ou às vezes você olha e fala, nossa, eu fiz isso pra quê? O que eu tava pensando pra chegar no futuro e dar certo? Às vezes dá errado, às vezes uma coisa dá na outra. Às vezes, fala muito que acontece isso, às vezes em profissão. Tipo, uma pressãozinha, preciso mostrar que estou estudando, preciso mostrar que estou fazendo as coisas, aí você chega e fala assim, por que eu estou fazendo isso? Que não é por mim, eu estou fazendo pelos outros. E é muito importante isso também, porque eu acho que pesa ainda mais quando você faz pelos outros e não por você. Então, tipo, sei lá, tô trabalhando aqui, mas porque querem que eu trabalhe, tô fazendo esse curso porque querem que eu faça. Aí meio que o propósito que dá força pra você continuar, né? Porque nem sempre você vai gostar todos os dias, o tempo todo e... Eu acho que um famoso, tipo, influencer desse, super difícil, porque eles têm essa pressão de postar tudo aquilo que é bonito, e isso reflete muito na gente, de olhar e falar, nossa, minha rotina é uma droga, mas tipo, não é, só que são realidades totalmente diferentes que refletem cada pessoa. Nossa, isso eu acho muito legal de você ter falado também de comparação, porque comparar às vezes a sua vida e a sua rotina com a de outra pessoa, porque tipo assim... E é interessante falar sobre comparação, porque assim, muitas vezes a gente compara a nossa realidade, a nossa vida com a de outra pessoa, só que não tem comparação, porque às vezes, sei lá, eu preciso acordar às 5 ou eu posso acordar mais tarde e a outra pessoa não, entende? Não tem como. Às vezes não, às vezes nem só de horário, mas de refletir em você mesmo. Uma pessoa, eu vou fazer aula, por exemplo, pra mim, tem gente que fala, adoro fazer Kumon. Eu falo, você é maluco. Eu peguei trauma de Kumon. Então, se eu for fazer, acho que eu fico doida. É os top negações que eu tenho na minha vida, Kumon. E aí, reflete muito de cada pessoa. As pessoas que gostam daquilo que faz, ou se eu fizer, às vezes, o que você foi trabalhar, você fala, nossa, não gostei, não vai bater comigo, porque não vai refletir aquilo que você é, exato. E é interessante isso também, que eu lembro que quando eu tava fazendo vestibular, vários amigos foram fazer cursinho. Tipo, porque queria federal e tudo mais. E aí eu tinha passado, só que eu não tinha passado em federal. Só que eu conversei comigo mesma. Eu falei assim, eu vou estudar. Vamos supor, vou fazer cursinho. Eu vou estudar? Eu falei, não. Eu me conheço, gente. Eu sabia que, tipo assim, se eu fosse fazer cursinho, eu ia ter que me dedicar. E eu sabia que eu não ia fazer isso. Então eu nem me enganei, entendeu? Eu falei, não é uma coisa que funciona pra mim. Então, não fiz. E eu acho importante ser sincera com quem a gente é. Porque às vezes isso, às vezes tipo, nossa, eu não vou gostar de fazer jiu-jitsu. Não vou gostar, então eu não vou fazer, entende? E a gente economiza nosso tempo também. Exatamente. Nossa. Você tá fazendo outras coisas. E é muito legal isso que você falou.
olhar a rotina da semana e não a rotina geral, né? Pra não ficar uma bola de neve. Mas aí olhar e falar, não, tal dia eu saio em 5 minutos eu chego na minha casa. Eu não vou chegar em 5 minutos na minha casa. Eu me engano muito. Nossa, eu me engano muito com isso, meu Deus. Eu tenho mais pra minha tipo, vida. óbvio, e aí eu demoro 40 minutos e aí eu não faço nada que eu queria ter feito. E eu fico, nossa, que droga, porque fulano estudou a matéria inteira tal dia. É óbvio, fulano saiu de casa. Tipo, eu perdi esses 40 minutos do meu dia. Fulano não. Nossa, isso é muito real. Nossa, eu faço isso. Tipo assim, eu tenho que chegar no lugar, sei lá, 10h30. Aí eu falo, em 5 minutos eu chego. Tipo, gente, não. Eu vou voando. Não é, infelizmente. Por isso que eu tenho um problema com atraso, assim, mas... Eu sei também. Estou trabalhando nisso, tá bom, gente? Minha mãe sempre brinca e fala, não tem teletransporte. Porque você fala, em 5 minutos, chego. Sabe, tem trânsito, 5 tem a minutos, vida. tudo. Sempre que você fala 5 minutos, vai cair um mundo que você não vai chegar. Exato. Tudo. Aí você chega tipo meia hora depois. E aí é muito ruim, porque eu tenho a mania de, tipo, quando eu me atraso, dá aquela vozinha de comparação. Nossa, mas eu perdi os 40 minutos mesmo. Fulano terminou tudo que tinha que fazer no dia, na rotina dele. Acordou 4 horas da manhã pra rezar, não sei o quê, foi dormir meia-noite. Eu não fiz nada. Eu fiz a minha rotina. Exato. Não é um nada, é a minha rotina. É o que se encaixa na sua realidade. Eu não fiz nada na vida do outro, que bom. Exatamente. Nossa, é muito real isso. Principalmente você falou, tipo, da questão de acordar 4 horas da manhã pra rezar, mas às vezes a gente olha as outras pessoas fazendo 1000 coisas. Acho que tá na moda acordar cedo. Tá na moda. Sai dessa moda. Não gosto dessa moda. Gente, acordar 4 horas da manhã, mas enfim. Não, mas respeito. Inclusive queria. Mas às vezes não é na rotina de todo mundo que isso se encaixa, porque às vezes, sei lá, você chega tarde na sua casa e você vai ter poucas horas de sono se você for acordar às 4. Você não vai conseguir render no seu dia. E aí, tipo, vai acumulando, tipo, cansaço, a falta... E aí, você, às vezes, você se torna uma pessoa, tipo, ranzinza e começa a brigar com as outras pessoas porque você tá tentando se encaixar numa rotina que não é pra você, que não se encaixa. Isso entra também até em conquista, gente, tipo, você olhar para o outro conquistando as coisas, mas que bom que o outro tá conquistando, porque tem o seu tempo, você tem o seu tempo, tanto da sua rotina, mas de conquistar aquilo que você trabalha na sua rotina. Sim, da sua vida, né? Que a rotina é um reflexo de você na sua vida. Então, que bom que você ainda não conseguiu, porque mais pra frente vai fazer sentido aquilo que você vai querer construir, né? Eu acho legal de se pensar isso também, que a gente nunca tá, tipo, atrasada, adiantada. Eu acho muito importante isso ser falado. Porque cada um tem um tempo, gente. Socialmente, a gente sempre coloca regras, né? Até tal idade, você tem que ter feito tal coisa. Só que a vida de cada um é muito diferente. Não tem como você exigir as mesmas coisas de pessoas em situações muito diferentes. Igual acontece de... Às vezes eu já vi gente falando assim, tipo, médico, por exemplo, falando, nossa, tem 25 anos e eu tava fazendo a cesárea de uma pessoa de 25 anos engravidando, tipo, mas cada um com a sua vida, né? Cada um que focou no estudo, outro focou na família, mas que as duas podem estar muito felizes. Exatamente. É importante respeitar também as escolhas das outras pessoas, né? Eu acho isso importante. E uma outra coisa também, falando nisso, eu acho que rotina tá muito ligada a hábitos. Que você estava falando, né? Que tipo, a rotina é o reflexo de quem você é. E tá ligada a hábitos. Igual do acordar cedo. Se Exato. eu não gosto de acordar cedo, eu não vou me propor. Nossa, vai acordar 5 horas da manhã pra fazer o quê? Eu não tenho nada pra fazer 5 horas da manhã. Correr, tantas coisas. Então, a gente não se auto-enganar também. Nossa, sim. Ser sincero com aquilo que a gente tá proposto a fazer pra não se sentir tipo, fracassei. Então, você só não foi sincero com você mesmo. Exato. E eu acho que às vezes a gente vai precisar errar pra entender. Porque às vezes você fala assim, não, eu consigo super acordar 5 horas da manhã pra correr. Em 5 minutos eu chego. Exato. E aí quando acontece essa situação, você fala realmente não funciona, tipo, tudo bem também. Porque às vezes a gente fica num loop de, nossa, eu não deveria ter feito isso. Mas não tem como você saber. Juro, tem muita coisa que a gente olha pra trás e fala, nossa, eu devia ter feito diferente. Você sabe hoje. Você não sabia naquela época, entendeu? Você não tinha as ferramentas que você tem hoje. Eu tava comentando isso com meus amigos, que a gente recebeu uma prova, e aí uma amiga minha falou, nossa, eu errei por bobeira. Eu falei, cara, na hora não foi bobeira, tipo, você não precisa, sabe? Nossa, que burra, e não sei o quê. Não foi, porque na hora você não viu e, tipo, tá tudo bem. É fácil você falar, nossa, tá bem, você tem a resposta. Nossa, sim, gente, isso daí não é só com provas, é com a vida. É com a vida, gente. É com a vida, juro. Mas, e aí, com
no erro, a gente também aprende a se conhecer. Que a gente vai errar, vai ver o que faz sentido e o que não faz sentido. E aí a gente começa a ser sincero na nossa rotina. E eu acho que foi com isso que eu comecei a ver a minha rotina. Eu ainda tenho muito esse negócio de horário, que eu erro muito, eu sei que estou atrasada. Mas também, eu acho que como eu fui errando os horários, eu fui errando, às vezes, atividades. Eu falo, gosto, não gosto de fazer, sou eu, não sou eu. E aí nisso eu fui me conhecendo e isso vai criando maturidade em cima disso. E eu acho uma coisa também que eu acho importante, a gente enxerga os pontos que precisa melhorar. Por exemplo, também tem questão de horário. E aí, só que eu acho que a gente precisa ser realista nas nossas metas da vida. Assim. Porque não adianta nada falar assim, nossa, nunca mais vou me atrasar e eu vou chegar 1 hora antes em todos os lugares. É irreal, de verdade. Na minha realidade, isso é irreal. E aí você entender, nossa, sei lá, chego meia hora atrasada. Eu acho que eu consigo adiantar as coisas para chegar 5 minutos atrasada. Tipo, já é um avanço. Já é um avanço, exatamente. Aí conforme eu vou, atrasando 5 minutos. Nossa, eu acho que eu consigo chegar na hora. Se eu arrumar tal coisa, se eu sair, sei lá, 10 minutos antes de casa, eu consigo chegar na hora. E vai sendo gradual. Aí quando você vê, você já tá mudando aquilo. E aí vai virar a sua rotina, assim, ser uma pessoa que se atrasa. Tipo, você vai construir a sua rotina olhando e falar, eu não posso sair faltando 5 minutos do horário, porque senão eu vou me atrasar. E aí você vai se conhecendo, vai se policiando, e aí, isso também, essa questão de hábito, eu acho interessante porque ele dá pra trabalhar com os hábitos, a gente pode trabalhar muitas coisas dentro da gente. Em tudo. Não, exatamente. Por exemplo, assim, sei lá, eu sou uma pessoa muito preguiçosa, ou eu sou uma pessoa que eu não me importo muito em ficar ouvindo as pessoas. Aí, se você muda pequenas coisas no seu dia, tipo, nossa, eu sou uma pessoa preguiçosa. Se eu acordar 10 minutos mais cedo do que eu acordo, eu acho que eu consigo, sei lá, fazer o meu próprio café da manhã. Não sei, alguma coisa tipo, que se encaixa na sua rotina, entende? E que dê pra você ir mudando os seus hábitos gradualmente. Porque também não adianta, acho que isso acontece muito em quaresma também, né? Falar, você querer mudar o mundo e falar, gente, tô de quaresma. Tipo, eu sou uma pessoa, eu gosto muito de comer chocolate doce. E eu falei, eu não tenho condições de fazer quaresma disso, porque vai dar tipo o segundo dia. Vai desistir. E eu vou tipo desistir. Eu falo, nossa, que droga, não consegui. Mas é porque não tava batendo na minha realidade. Então, tipo, eu usei o fato da quaresma, mas a gente também consegue usar isso no dia a dia. Tipo, um dia, voltando às férias. Fala, nossa, agora eu vou na academia todo dia, vou acordar cedo, vou estudar o final de semana inteiro. Não vai. Tipo, se não for um costume, você não consegue mudar a vida inteira, a sua rotina inteira, de um dia pra noite, né? Porque é você não se muda do dia pra noite. E é tipo um caminho, é que assim, na nossa cabeça, como se tivesse um caminho que já tá traçado, que é o que a gente sempre faz, que é a nossa rotina, mas se você quer mudar isso, e muitas vezes é preciso mudar, você tem que começar um outro caminho. Então, tipo assim, a sua cabeça já tá indo direto pra cá, o automático é pra cá. Aí você tem que se forçar a mudar para outro lado. Então, é uma coisa, e vai muito também na constância de continuar aquilo todos os dias. Então, tipo, acordar cedo todos os dias, não é só no primeiro mês, não é só, tipo, na quaresma. Mas é verdade, você falou, tipo, tem diferença entre ter a mudança porque precisa mudar e ter a mudança porque, tipo, você quer mudar ou você quer evoluir. Então, tipo, é enorme diferença. É uma mesma. Porque eu acho que quando você precisa mudar é porque realmente não tá dando certo e você não vai chegar a lugar nenhum. Você tá, tipo, andando em círculos, e isso só te prejudica. Mas quando você quer mudar por vontade própria, você entendeu aquilo na sua cabeça e fala, vou fazer isso por mim, vou tentar isso por mim. Mas no outro você tá, tipo, galera, precisa. Isso é muito verdade, porque eu sempre falo que é tipo alguma frase que, sei lá, seja a mudança que você quer ver no mundo. Às vezes é uma coisa que todo mundo te fala. Às vezes é uma coisa que você ouve, que você fala, só que um belo dia bate diferente. E você fala, caramba, ser a mudança que eu quero ver. Sabe, bate diferente. Tipo, todo mundo fala, nossa, você tem que acordar mais cedo, você tem que chegar no horário. E você fica tipo, tá bom, tem um dia, do nada, cai assim, chega na sua consciência. Cai a bicha e fala, gente, eu preciso mudar. E eu acho que a mudança real só funciona tipo, a longo prazo quando você quer. Verdade. Porque essa mudança, porque às vezes você, a mudança que vê no mundo, mas é a mudança no seu mundo. Porque você começa a... São os costumes. Por exemplo, a gente que tem
costume de vir na igreja, o nosso mundo é esse. Mas às vezes fazendo coisa aqui, e a gente influencia o mundo de outra pessoa mudando o nosso primeiro. Não tem como mudar o de outra pessoa sem avançar no nosso primeiro. Exato. Porque a mudança começa na gente. É que às vezes a gente tá tão presa, né? Tipo, nossa, eu quero mudar o mundo, quero fazer, transformar, fazer acontecer. E aí você não faz o mínimo, você não faz o que precisa. Então, tipo assim, meu Deus. Tá deitada na cama, tipo, pensando, gente, queria mudar tudo. Não, isso é real. Isso é real, gente. Nossa, eu quero mudar o mundo. E você não faz o mínimo. E Às vezes nem o mínimo, mas tipo, continua na sua rotina. Não muda, tem o seu não melhora. Pra evoluir. Exatamente. Continua lá no seu cantinho. No TED que eu fiz, eu falei disso na zona de conforto. Que às vezes a nossa rotina a gente consegue associar muitas zonas de conforto. Tipo, quero fazer muito só o que eu gosto, não quero fazer o que eu não gosto e tô vivendo a vida assim. Não vai funcionar. Porque na nossa vida a gente tem que fazer coisas que a gente gosta e que não gosta. Mas às vezes que a gente não sabe daquilo que é. Então, por exemplo, eu não sei como é que é lutar jiu-jitsu, então eu não consigo falar se eu gosto ou se eu não gosto. Então, às vezes sair da zona de conforto e colocar na rotina pode evoluir no seu mundo e evoluir no mundo de outra pessoa. De olhar e falar, nossa, será que é legal mesmo? Vou tentar. Aí a outra pessoa fala, não gostei. E tipo, agora você sabe que você não gosta e que você gosta. E vai acrescentando dentro do seu futuro também. Isso é real, esse tipo de se permitir ter experiência, né? E também às vezes a gente parte muito do que o outro não gosta, eu também não vou gostar. Ou tipo, o outro gosta, com certeza eu vou gostar. Não necessariamente. Cada um tem uma experiência. Igual o famoso, tipo, famoso postou em tal lugar, não sei o que a gente fica se comparando. Fala, gente, famoso ele, pra mim, tipo, na minha opinião, tipo, as piores pessoas pra você comparar e pedir opinião, tipo, de abrir a rede social e falar, nossa, tal pessoa não gostou disso. Gente. Nossa, sim. Não, e sabe uma coisa que é isso aí eu fico pensando, que eu acho, é uma teoria minha, eu acho que deve ser muito horrível você ser famoso. E tipo, você deve ter muito problema, só que além de você não poder demonstrar que você tem problemas, você ainda é julgado por, se em algum momento você cita um problema, você fala, nossa, julgado, tipo, nossa, é rico, famoso, tipo, por favor. Você não tem que ter problema, só eu. Exato, exatamente. Então, tipo assim, a pessoa não tem nenhum direito de ter problemas. E aí, tipo, é colocado num pedestal como, nossa, queria ser assim. Eu penso nisso, sabia? Eu penso assim, nossa, eu não queria ter. Tipo, já pensou? Você não pode ir, sei lá, no shopping com suas amigas, sozinha. Ou você fala pra alguém assim, nossa, eu hoje não vou poder, que eu vou em tal lugar. Aí te fotografam no outro lugar. Nossa, deve ser muito ruim. Faz tanto isso. Não fiquei independente. Ai, minha mãe não deixou. Gente, o famoso não tem essa privacidade, mas às vezes não é nem tipo, privacidade. Mas é da vida dele, tipo, fazer o que ele quiser. Exato. Ele tem que ser perfeito mesmo. Todo mundo conversando, mas ninguém é perfeito. E, tipo, você olha pra uma pessoa e joga pedra na fila, cadê a perfeição? Nossa, gente, deve ser horrível, tipo, essa imagem. E aí, assim, às vezes a pessoa constrói, e eu acho que não só famoso, eu acho que também na vida, às vezes a gente constrói uma imagem da gente que não condiz com a realidade, e aí é muito difícil sustentar um personagem. Sim. Nossa, é muito difícil. A pessoa, tipo assim, molda um personagem para as pessoas com quem ela convive, então ela finge ser de um jeito para agradar as pessoas, e ela não consegue ser ela. Gente, deve ser horrível. Deve ser horrível, porque eu acho que a pessoa começa a ter, se perder no personagem. Porque uma hora vai falar, quem sou eu? E a gente não sabe responder nem não tendo personagem, mas a gente já tendo. Tipo, deve ser completamente horrível. E às vezes, tipo assim, essa questão de hábito, eu acho que também tá ligado a, igual você falou, de se conhecer, e eu acho de se permitir ser quem você é. Porque às vezes, eu não sei, eu acho que tem que aceitar quem você é. Não, é sério. Não, é real isso. Porque é verdade, às vezes a gente cria um personagem e aí começa a fazer igual, começar a fazer rotina, tipo, começar a fazer alguma coisa, porque todo mundo faz. Tipo, acontece muito isso de inglês. Isso é muito. Todo mundo sabe inglês, todo mundo faz aula de inglês. Pegando um exemplo. Aí você pega uma pessoa que não entende inglês e fala assim, nossa, como assim? Mas porque é normal, todo mundo tem essas dificuldades. Tipo, levando pra vida acontece muito isso, porque a pessoa pode muito bem fingir que sabe, tipo, ficar quieta, não falar nada e seguir na linha do social, que todo mundo acredita nisso, ou ser ela mesma. E o resto da vida também, tipo, esse final de semana eu não estudei nada. Tipo, tá tudo bem, não é de surdo.
essa questão que você estava falando, eu acho que é importante você se posicionar admitindo quem você é, tipo assim, aceitando quem você é, porque eu acho que as outras pessoas se identificam também. Porque vamos supor, numa rodinha de amigos, todo mundo faz aula de inglês, não sei o quê, e aí uma pessoa fala assim, não gente, eu não faço. Não sei falar inglês, não faço aula. E aí isso dá, acho que uma liberdade para as pessoas serem elas. Então, talvez tenha alguém que fala, nossa, eu faço aula, mas eu nem entendo nada, tipo, não sei falar. Tipo, eu acho que quanto mais aberto você é sobre quem você é, mais abertura as pessoas têm também. Na verdade, eu acho que a nossa abertura da gente, tipo, começar não a apontar fraqueza, de se vitimizar, mas de normalizar que a gente não é perfeito. Sim. Isso traz um alívio tão grande para todo mundo. Várias vezes em conversas, com amigos, eu estou em roda de amigos, ela tem falado, nossa, sou muito ruim em tal coisa. A pessoa não está se vitimizando, ela está comentando, tipo, ela está reconhecendo o erro dela, e com isso ela pode melhorar, ou às vezes pode ser. Às vezes ela nem quer melhorar. É diferente, tá tudo bem pra ela. Às vezes pode ser fazer uma diferença pra mim, eu posso olhar, nossa, como assim pessoa não faz isso? Mas eu acho que a gente vai aprendendo e vai lidando na nossa rotina também, pra não ficar uma coisa na gente. Se você tem que ter uma base, tipo, às vezes tal pessoa é muito boa em jogar bola. Aí eu posso olhar e falar, fulano é bom em jogar bola? Que bom que ele consegue fazer isso, mas eu não consigo. E aí a gente vai se baseando na nossa rotina, naquilo que a gente sabe que não sabe fazer, e volta no negócio dos erros, de aprender e a se olhar naquilo que a gente faz e não faz. Isso aí também me fez pensar numa coisa que dá pra você ter uma troca com outra pessoa também. Então vamos supor, eu sou muito ruim de inglês e você, sei lá, tem dificuldade com exatos, sei lá, com física, eu não sei. E aí eu sou boa nisso e você é bom em inglês. A gente pode trocar. Então eu posso te ajudar e falar, nossa, eu não sou boa nisso, mas eu sou boa naquilo, eu posso te ajudar. Então tem essa troca E também. ainda ganha uma amizade. Exatamente. E você ainda melhora porque você troca isso. Faça isso. Só Faça uma amizade. Não, mas Interesseiros. Amizade sincera. Não, mas eu acho muito legal isso, sabia? Essa questão de, nossa, eu acho que a amizade é uma coisa que influencia muito nos nossos hábitos e na nossa rotina. Em quem a gente é? A amizade tem uma influência direta nisso. A gente é um mosaico, eu acho que a gente joga esse mosaico em rotina. Sim. Nossa. Né? Nossa, tem que essa frase aí. Porque a gente aprende muito. Tipo, minha avó, eu cresci na casa da minha avó. E ela sempre ouviu muito MPB. E eu cresci gostando muito disso, minha avó e minha mãe. E aí na minha rotina direto, tipo, tô ouvindo, e aí é engraçado que às vezes eu vejo, tipo, amigos meus falam, nossa, você conhece tal música? Ai, que música de velho. Mas eu acho que é dos costumes e tipo, isso a gente consegue levar pra nossa rotina. Então, às vezes saber cozinhar, saber ser bom em tal matéria ou não, mas isso ser na sua rotina por conta de outras pessoas. E não só de família, mas de amigos também. Várias vezes amigos meus falam, não consigo entender tal matéria. Tipo, ele me explicando, isso abre tipo, minha mente e eu começo a entender. Exato, e às vezes a pessoa tem uma linguagem que você entende, né? Tipo, sei lá, o professor está falando de uma forma que você não entende, aí a pessoa vai tornar mais fácil de entender. Às vezes, por você gostar da pessoa, você vai fazer um esforço para querer entender, tipo, para mostrar que você entendeu isso. Nossa, é real. Gente, eu juro, eu não teria me formado na escola sem meus amigos, de verdade. Eu era muito ruim em matemática, muito ruim mesmo. E assim, eu ia na aula, eu prestava atenção, mas eu tinha muita dificuldade, muita, assim, eu não entendia. E eu lembro que uma das minhas melhores amigas, até hoje, né, uma das minhas melhores amigas, a gente estava no 7º ano, e eu estava desesperada, eu tipo assim, amiga, eu não sei nada, me ajuda. E ela era uma gênia, ela continua sendo uma gênia. Ela teve um beijo, Amanda. E ela era muito inteligente, tipo, em exatas. E aí eu comecei a falar pra ela, e ela falou, nossa, tão simples. E aí ela, todos os dias, assim, acho que por umas 2, 3 semanas, ela começou a me dar aula particular, tipo assim, na escola. Eu ficava, assim, a gente ficava na parte da tarde e ela me explicava tudo. E eu entendi, nossa, eu entendi. O que eu demorei anos, tipo, tendo aula e eu não aprendia. Ela me ensinou e eu aprendi. Porque fala na sua linguagem, tipo, fala com uma pessoa que você tem a conexão e às vezes você entende melhor sendo do seu mundo. Que a pessoa fala na sua língua mesmo. Nossa, e ela era muito paciente, porque eu achei muita dificuldade. São os melhores. E eu acho isso muito legal, então, tipo assim, e até, assim, e ela era muito inteligente em tudo, mas às vezes ela precisava de alguma coisa, sei lá, história, que eu era melhor, e aí eu conseguia ajudar também, então é uma troca. Não se sente, nossa, eu sou muito burra. Não é,
talento natural. Então, se você fizer e, nossa, eu realmente quero ser bom nisso e começar a treinar, você vai se tornar bom. Porque a prática leva muito perfeição, gente, isso aí é verdade. É verdade. E a gente também aprende muito voltando, tipo, a se reconhecer quando Sim. você... Porque acontece muito, tipo, você não ser bom em alguma coisa e jogar o peso naquilo. Tipo, falar, nossa, minha vida inteira dá errado. Mas só porque você não é bom em aquilo. E aí você vai vendo, tipo, sua vida inteira não tá errada, não tá perdida porque você não sabe fazer uma coisa, porque você vai mal em uma coisa. Não tá perdida. Você só passo a passo, você vai crescendo. E aí tá muito também na pressão que a pessoa se coloca, né? De perfeição. É verdade. Eu junto muito isso com comparação. Sim. Às vezes se comparar com o outro já era você querer ser perfeito igual ao outro. Sim, igual a visão que você tem do outro. Olha isso, não é nem que tipo, o outro seja perfeito, é tipo a visão que você tem. E aí, às vezes, quando você se aproxima também do outro, por exemplo, vamos supor, tem uma pessoa que é muito boa em matemática e você tem dificuldade. Aí você se torna amiga dela assim na vida. Aí você começa a conhecer e fala, nossa, essa pessoa não é perfeita. Porque às vezes você constrói uma imagem e aí quando você se aproxima, a pessoa é igual você. Ela tem habilidades diferentes. Às vezes vai ter matérias, até em matemática, que a pessoa é boa, então ela vai saber te explicar. É verdade. Vai ficar, putz, e agora? E eu preciso de uma mágica. E agora vai ficar as duas sentadas no chão chorando. Nossa, mas eu acho muito legal isso, essa abertura que a gente... Nossa, por isso que a amizade é tão importante até nisso, tipo, de você ter essa abertura pra ser você, pra admitir que você não é bom em tudo, pra admitir que você não é perfeito, que você precisa mudar coisas. E a amizade também serve muito porque eles, tipo, acompanham a gente na vida. Nossa, sim. Tipo, vai estar do lado. Às vezes, perdi contato, mas só de estar junto, por exemplo, em um ano, quanto de gente, tipo, eu vejo nitidamente, tipo, em um ano mudei muito. E meus amigos percebem isso também. E é muito legal, porque às vezes conversando assim, nossa, nada a ver que eu fazia isso antes. E tipo, quem percebe não é nem só você, às vezes você não percebe, tipo, o outro que às vezes te via como um exemplo, vai olhar e falar, nossa, que legal, tipo, a Gi mudou em tal sentido. E isso pode inspirar as outras pessoas também, né? E aí mudando o mundo de outras pessoas. Exato, exatamente. Nossa, isso é muito real. Porque às vezes a pessoa olha pra você, por exemplo, de questão de igreja. Às vezes você começa a participar mais, às vezes você se abre mais para as coisas, sei lá, se permite. A pessoa tem dificuldade de falar em público, aí ela começa a falar mais em público, começa a se soltar mais. E aí é uma pessoa que às vezes se identifica e fala, nossa, se ela conseguiu, eu também consigo. Eu tinha muita vergonha, tipo, uma vergonha assim absurda. E aí eu comecei a ser auxiliar de crisma aqui. E aí nisso eu tive que perder a vergonha. Tipo, me jogaram assim no leão e falaram, se vira. Aí eu fui aprendendo. E aí eu lembro que teve um professor meu que reparou nisso. E ele nem sabia, tipo, da crisma nem nada. Mas que em um ano eu tive aula com ele, eu tinha muita vergonha, tipo, eu não falava nada. E aí no outro ano a gente parou de ter aula com ele, eu entrei na crisma. E aí depois a gente voltou a ter aula com ele. Ele falou, o que aconteceu? Tipo, você agora fala. Eu falei, ô louco. Porque às vezes é diferente, tipo, eu acabei me forçando e entrou na rotina isso, de tipo, preciso estar lá na frente, virou um costume meu, e agora eu não sinto tanta dificuldade do que eu tinha antes. Tipo, agora seria impossível, tá? Sério? Nossa, olha. Não, mas isso aí é muito legal também, de você ver que... E a gente não percebe. Não. Tipo, a gente vai vivendo, por exemplo, tenho certeza, se você vivendo assim no Cristo, tava sendo natural, não tava sendo natural. Pra mim eu tava sendo tímida como eu tava sendo antes. Não, eu tava Tinha totalmente mudado. diferente. Às vezes a gente muda sem perceber. A mudança, às vezes a gente nem muda também, tipo, você percebe tudo. É verdade. As outras pessoas que vêm de fora, principalmente eu acho que pessoas que às vezes não encontram a gente todos os dias. E aí a pessoa te encontra e fala, nossa, caramba, como você tá diferente. Tem alguma coisa diferente, seu comportamento, seu jeito é diferente. Eu acho que a pessoa que a gente não convive todo dia percebe a mudança e com quem a gente convive todo dia presencia a mudança. Nossa, porque vai estar com a gente. É verdade. Tipo, vai ser com ela, às vezes vai dar alguma coisa errada, mas é ela que vai estar do seu lado, tipo, às vezes apoiando e falar, faz sentido você continuar tentando, às vezes não faz sentido, porque não era pra ser mesmo. Então, sim. E é legal isso de ver, de ter esse acompanhamento, assim, das pessoas perceberem e falarem, nossa, mas você era desse jeito, e às vezes você não lembra. Às vezes você mudou tanto que você nem lembra como você era. Aí você fala, nossa, eu era assim. Igual em galeria, às vezes quando
bom que eu mudei. É verdade, eu acho muito legal isso. E eu acho que as mudanças, elas acontecem na nossa rotina, só que a gente não, às vezes não percebe, né? Tipo, não vai percebendo. E aí vai mudando. Tem uma frase que eu vi nesse livro mesmo, que eu tava lendo, que caiu. Eu já peguei indicação aí do livro. Muito bom, galera. E aí, essa frase tava assim: quando tem uma mão congelada e aí encosta na água morna, encosta na água fria, vira morna. Então, tipo, se você tá muito acostumado a fazer uma coisa e acontece qualquer mudança, por mínima que seja, a gente vai ter um impacto muito grande, porque a gente vai estar congelado aquilo. Você vai estar vivendo como se fosse um robô, você nem vai reparar. Então, às vezes é igual andar reto na rua, tem uma pedrinha, você chuta a pedrinha, você cai no chão. Mas não era pra ter caído se tivesse prestado atenção. Assim, e às vezes a gente levar isso na vida, tipo, não seguir a rotina como, uma rotina eu tenho que fazer, tenho que acordar cedo e vai, e trabalha, e volta, numa velocidade impossível. Porque às vezes a gente não percebe que a água ainda está fria. E tipo, quando for realmente estar quente, a gente vai falar, nossa, mudei. E aí percebe que mudou realmente. Nossa, isso é muito real. E tipo, de estar aberto às mudanças também, né? Porque é uma coisa que eu sempre falo, é que uma vez eu tive uma conversa com um amigo, e aí eu perguntei pra ele assim, juro, foi a nossa primeira conversa, a gente não se conhecia, olha isso. Aí a gente trabalhava, ele começou a trabalhar junto, ele entrou no lugar que eu trabalhava. E a gente tava, tipo, fazendo estágio, assim, e aí a gente precisou ir em algum lugar, precisou ir acompanhar ele, aí a gente, tá aqui, você, né, tipo, não, deixa eu perguntar uma coisa, você acha que as pessoas, todo mundo muda? Ou tem gente que não muda, tipo, a vida passa, a pessoa não muda. Aí, hoje em dia eu penso, nossa, ele é meu amigo até hoje, mas a primeira conversa que a gente teve foi essa. E ainda bem que ele tipo assim, deu certo, assim, ele entendeu. E aí a gente tava conversando sobre isso, porque eu lembro que, na época, eu falei assim, nossa, eu tenho certeza que todo mundo muda. Só que aí ele falou um negócio e ficou na minha cabeça, porque às vezes as circunstâncias mudam, tipo, acontece muita coisa que te obriga a mudar, e aí a pessoa ainda assim não quer mudar. Porque ela tá fechada naquilo, entende? E aí, por isso que é importante estar aberto. Eu acho que entra muito também no medo, tipo, da pessoa ter um medo do que os outros vão pensar, do que realmente vai ser, o que vai acontecer com ela, e falar, não vou mudar porque eu tô bem aqui. Sim. E, tipo, às vezes a gente se abrir pra mudança, você vai estar muito melhor. Exato. Você vai conseguir viver, tipo, a sua vida do jeito que realmente é pra ser. Você não precisa continuar do mesmo jeito que tá. É verdade. Às vezes a gente tá, tipo, num lugar e aí nem é um lugar bom. Esse é bom. Mas nem é um lugar bom. Só que é um lugar que você conhece. Mesmo que seja ruim, é o ruim que você conhece. E aí você fala, nossa, isso lá foi pior. Isso tem essa questão. Aí fica, tipo, e se der errado? Mas e se der certo? Nossa, sim, e se der certo? Várias vezes pergunta, nossa, mas vai dar errado se eu fazer isso. E se der certo? Tipo, vai dar muito certo. Às vezes a gente fica tão presa, no tipo, vai dar tudo errado, eu pessimismo, obstáculo, é verdade. Mas eu acho que mais pega muito em questão dos outros. Porque hoje em dia, principalmente nas redes sociais, sei lá, papo coach. Mas mas agora, tipo, pega muito dos outros e fica muito mais visível, né, a nossa vida. Sim. Então, eu acho que fica muito mais visível a mudança também. Várias gente aqui da Sagrada que você olha, dava 2 anos atrás, são pessoas completamente diferentes. Completamente diferentes. E é legal, tipo, o JB é um exemplo disso, que eu vejo, tipo, eu converso com ele, eu gosto demais dele. E aí, às vezes a gente conversa várias vezes e fala, cara, você mudou, tipo, muito. E é legal isso de mudar. Ele fala, que bom que você mudou, porque ele percebe que ele mudando foi bem pra ele, porque ele tava parado no mesmo lugar. E é legal ter isso, tipo assim, igual a gente estava conversando antes, da pessoa que vê isso e que fala, porque às vezes você não percebe. E às vezes a gente, tipo assim, tem alguma dificuldade e vence aquilo e não percebe. Vence aquilo, aí você fala, nossa, mas e agora? Só que olha tudo que você já fez, olha tudo que você já ultrapassou. Eu tenho a dificuldade de, tipo, olhar e balancear as coisas. Por exemplo, numa prova, se eu tirar um 10 e tirar um 6, eu vou falar, nossa, que droga, eu tirei um 6. Mas, tipo, eu tiro um 10. Tipo, eu vou ficar só com 6 na minha cabeça e continuar na vida. Às vezes, nossa, que legal, participei de um projeto super legal, vim aqui no podcast. Mas briguei com uma pessoa. Tipo, você vai ficar focada só no brigar, no ruim, e aí você nunca vai conseguir mudar. E aí, em questão de ter amigos, que às vezes a gente consegue ter a mudança deles, vira uma pessoa de exemplo. Sim. Tipo, eu já tomei pra mim um exemplo de mudança. Olha aí, olha só. Vou brigar e assistir. Mas, tipo, de olhar e falar, cara, meu amigo que mudou, que legal. E é uma pessoa que você conhece de perto. Tipo, que eu posso sentar e conversar com ela.
Me ajuda. E entra nos amigos de novo. Nossa, é que eu acho que tudo se conecta muito. Tipo, é que a gente não vive num mundo separado só a gente, né? A gente se conecta muito com os outros e as rotinas influenciam, os hábitos influenciam. Assim como a gente é influenciado, a gente também influencia os outros, gente. Todo mundo no microcosmo que você tá, na sua realidade. Que é muito a vida do mosaico, né? Tipo, cada um muda uma parte do mundo. Tipo, a gente nunca vai nascer e falar, eu sou assim. Todo mundo é assim, todo mundo tem uma parte de todo mundo. Das pessoas. Nossa, adorei. É exatamente isso. E aí, pra encerrar, né, eu sempre coloco, tipo, uma tarefinha. A gente acompanha, a gente acompanha o podcast. Eu sempre coloco, tipo, uma tarefinha que é pra gente também, né? Não é só, tipo, pra quem tá em casa, pra todo mundo. E você pensou, tipo, alguma coisa assim? Eu acho que, às vezes, se a gente parar um pouco e ver se, tipo, tá fazendo sentido, para ver se você precisa de uma mudança ou se às vezes você não quer dar o primeiro passo da sua mudança. Nossa, fiquem com isso. Nossa, isso é muito real, eu acho. Eu acho que o primeiro ponto para você estar aberto à mudança é isso, de você enxergar essa situação. Ter a força de dar o primeiro passo sem ter vergonha, medo ou qualquer outra coisa. Porque, tipo, a mudança é uma mudança, galera. E custa, né? Tipo, toda mudança custa, porque vai fazer você sair da sua zona de conforto. Sim. E no final vai dar certo. E vai valer a pena também. Então é isso, gente. Muito obrigada, Obrigada pelo convite. Eu fiquei muito feliz de você vir. Que bom que a gente conseguiu gravar, deu tudo certo. E é isso, galera. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem conversar mais sobre esse tema, pode mandar mensagem pra gente, pra mim, pra Gi. Se você quiser vir aqui conversar comigo, se você tiver ideia de outros temas também é só mandar, vai ser muito bem-vindo. Um beijo, espero muito que vocês tenham gostado